Romanos, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Eu vou só mudar a tradução, porque nós estamos lendo, queridos, na revista atualizada, tá bom? Então, me permita ler nessa tradução. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, tá? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez em oração, Senhor. Damos graça porque temos tido o privilégio de orar ao Senhor, de estar aqui todas as terças-feiras orando e buscando a face do Senhor, levando diante da Tua presença, Senhor, nossas necessidades, necessidades dos nossos irmãos, dos nossos familiares, e tem sido uma bênção, Deus, em nome de Jesus, Pai, esse tempo gasto diante do Senhor. Agora, o nosso foco, a nossa atenção agora é para a Tua palavra, Senhor, e pedimos graça e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre o nosso entendimento, para que de fato a palavra seja bênção na nossa vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos estudando aqui, irmãos, aqui alguns contrastes entre essas duas expressões, que é uma vida vivida em novidade do Espírito, ou seja, vivida no poder do Espírito Santo, e uma vida vivida na caducidade da lei, ou seja, debaixo da lei, na carne, no poder da carne, tá? Nós tratamos de algumas diferenças gerais, bem mais gerais, né? Nós falamos aqui que há uma diferença entre o novo e o velho. Eu só vou citar os tópicos aqui, eu não vou me ater porque eu tenho algo para ministrar. Nós falamos também do contraste que acontece entre a lei e o espírito, tá? E essa é uma abordagem geral. Daí, depois que a gente fez essa abordagem geral, nós começamos a tratar de coisas mais específicas, tá? De diferenças mais específicas, mais detalhadas. A primeira diferença que nós colocamos aqui, querido, foi entre a diferença entre a relação externa e interna com a lei de Deus. Eu expliquei isso a semana passada, de forma detalhada, não vou me ater porque eu não quero perder o tempo que eu tenho para ministrar hoje. A segunda diferença, mais detalhada, tem a ver com... Eu falei que essa vida no Espírito que agora nós temos, né, ela traz um entendimento que nós não tínhamos antes, tá? Essa nova vida no Espírito significa que agora nós temos um entendimento que nós não tínhamos antes. Também gastei um bom tempo explicando isso, citei texto bíblico, mostrando o que eu estava querendo dizer. E a terceira diferença é a distinção entre observar a mera letra da lei e estar interessado no espírito da lei. Citei lá Mateus 7, né? Mateus 5, na verdade, nas bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz, olha, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, ele está se referindo à letra da lei, à mera letra da lei. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele está trazendo para nós o espírito da lei. Eu trabalhei bastante isso com vocês. Eu vou me ater agora à quarta diferença, e aí eu vou seguir daqui. Eu estou fazendo isso porque eu quero terminar esse versículo 6 hoje para a gente começar. Eu estou doidinho para começar o versículo 7. Então a gente vai andar um pouquinho para poder começar na semana que vem o versículo 7. Então, a quarta diferença, querido, entre o homem que vive esta nova vida no Espírito e o homem que anteriormente vivia no que está escrito, né? Ou seja, debaixo da lei, vivia na força da carne, é que aquele que tem nova vida tem um fator inteiramente novo em sua vida, um novo motivo para o seu viver íntegro e reto, tá? Aqui, se alguém quiser, depois você pode dar olhar o texto aí novamente, tá?
você pode ler depois o texto e ver o que eu vou falar, porque eu vou me ater muito hoje, mais do que nunca, ao meu texto, porque são coisas técnicas, tá bom? São verdades fundamentais, mas eu preciso me ater um pouco ao que está no texto. Então vamos lá, querido. A diferença é que aquele que tem nova vida, essa nova vida, ele tem um fator inteiramente novo em sua vida, um novo motivo para o seu viver íntegro e reto. Então eu começo com uma pergunta, né? Quem aqui de vocês, antes da conversão, achava que deveria obedecer a Deus? É só uma pergunta retórica, tá bom? Se a sua resposta for sim, qual era a motivação para essa obediência? Medo ou amor? É uma pergunta interessante. Eu estou falando que o princípio que nós temos hoje para viver a vida é um princípio diferente. O motivo é um motivo diferente do que nós tínhamos antes, entende? Bom, querido, é bem provável, querido, que a motivação que nós tínhamos antes de termos sido salvos, antes de o Senhor nos alcançar e de nos transformar, é bem provável que a motivação para qualquer tipo de obediência a Deus ou vida religiosa fosse mais medo, tá? Fosse medo. Na verdade, mesmo entre crentes, eu acredito que esta ainda é uma das principais razões para a obediência, o medo, tá? São pessoas que obedecem a Deus por medo. Deixa eu dar uma palavra com vocês com relação a isso. Eu não entendo, querido, que o medo seja algo ruim. Ah, talvez a palavra mais correta deveria ser temor, tá? Temor. Eu temo por pessoas que não têm temor de Deus, tá? Que não manifestam nenhum temor de Deus. Mas também há um medo, querido, que não é bom. Há um medo que não nos favorece na nossa relação com o Senhor. Eu vou obedecer a Deus, eu vou à igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo do juízo de Deus, entendeu? Algumas pessoas que estão na igreja e que até são salvas, elas podem adotar esse tipo de conduta, mas esse tipo de conduta, querido, ele é fruto de ignorância por parte do cristão, tá? Não deveria ser essa a nossa motivação. Esse é um princípio de pessoas religiosas, mas que não conhecem a Deus. Alguém que nasceu de novo, alguém que experimentou salvação, alguém que foi transformado, não deveria, tá, servir a Deus movido por medo. Ora, para muitas pessoas, querido, seria motivo de alegria se tão somente Deus e o reino espiritual pudessem ser descartados com segurança. Em outras palavras, se tão somente alguém pudesse provar que a morte do homem é o seu fim, vocês veriam que que isso faria muita diferença na conduta de algumas pessoas. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que existem pessoas que o medo da eternidade, o medo de ter que lidar com Deus lá na frente, faz com que algumas pessoas se ajustem, tá? E tentem uma vida de obediência. Se nós pudéssemos descartar isso, se a morte fosse o fim de tudo, morreu, acabou tudo, não tem que lidar com Deus, não tem que lidar com o inferno, nem com a eternidade, nem com nada, muitas pessoas elas estariam vivendo a sua vida de forma totalmente desordenada, sem nenhum temor, sem nada. Elas não se importariam com Deus ou com qualquer outra coisa, entende? É nesse sentido que eu estou colocando, querido. Inclusive, irmãos, essa informação é muito interessante. Em meados do século XX, um inglês muito rico, ele ofereceu uma grande quantia em libras a quem o tranquilizasse, provando que o inferno não existe. Ele fez um desafio, entendeu? E se alguém provar que o inferno não existe, ele recompensaria essa pessoa com muito dinheiro, porque ele queria ter paz, ele queria viver a vida dele sem a preocupação de um inferno o aguardando lá na frente. E, nessa mesma época, um jornal aqui do Brasil, lá da cidade de Varginha, em Minas Gerais, né, chamado O Arauto,
Eu tinha até um tempo desse muitos exemplares desse jornal, muito bom, gente. O Arauto, entendeu? Publicou durante muito tempo nas suas edições o desafio desse inglês. Até onde se sabe, ninguém nunca tentou responder isso, ninguém nunca tentou dar uma solução para isso. Mas sim, muitas pessoas, por não conhecerem Deus, por não terem esse princípio de vida dentro dela, o Espírito habitando dentro dela, elas vivem uma relação com Deus baseada no medo. Essas pessoas, querido, escute, essas pessoas que vivem uma vida, uma obediência movida pelo medo, têm como valores supremos a autopreservação e o interesse próprio. Elas não obedecem a Deus por amar a Deus. Elas obedecem a Deus por um sentimento de autopreservação e de interesse próprio. Tais pessoas têm interesse por moralidade, mas a motivação delas não é o amor a Deus, mas satisfação própria. Elas desejam manter o seu próprio padrão, querem satisfazer a sua própria concepção de código moral, querem viver em boas relações com elas mesmas. Eu estou falando isso aqui tudo aqui de uma forma que talvez você não entenda. Mas eu vou entrar um pouco agora em alguns textos bíblicos para tentar te mostrar essa questão. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é que há pessoas religiosas, né? Uma pessoa que é à toa, ela não está preocupada com Deus. Pessoas religiosas que têm algum temor de Deus, elas não obedecem a Deus, pessoas que não foram salvas, elas não obedecem a Deus porque amam ao Senhor. Elas obedecem a Deus por uma necessidade de se autopreservar. Elas estão preocupadas consigo mesmas, elas têm medo do inferno, entendeu? Não é que elas amam a Deus, elas têm medo de ir para o inferno. Elas têm medo de encarar Deus no juízo. Então, o interesse delas da obediência é um interesse próprio, é um interesse de se autopreservar. Ela não está fazendo porque quer agradar a Deus, ela não está fazendo porque ama ao Senhor. Ela está fazendo porque quer preservar a sua vida. Agora, escute o que eu vou te dizer. Romanos 10, versículo 1 até o 3, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, aqui é Paulo, que está orando em relação aos judeus, falando em relação aos judeus. Esse a favor deles aqui é dos judeus, tá bom? Então, novamente, olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, e aqui está o detalhe, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eu estou falando dos judeus. Eles eram ignorantes quanto à justiça de Deus. E o que eles fizeram? Eles, por não conhecerem a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. E eles tiveram que trabalhar muito para estabelecer a sua própria justiça, mas uma vez estabelecida, eles se orgulhavam dessa justiça. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos, pois pensavam, querido, que estavam obedecendo a Deus. Entretanto, tudo o que eles fazem é viver de acordo com a interpretação que ele tem. Olha, querido, esse é um dos textos, é um daqueles textos assim que a gente deveria parar para pensar e tentar entender o que Paulo está dizendo. Deus tem um plano de salvação, que a gente chama de justiça de Deus. Romanos 3, 21. Justiça de Deus. Os judeus não entenderam isso, embora tivessem o Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas e tudo mais, a lei. Eles não entenderam isso. Por não entender, eles pegaram os escritos divinos, né, os oráculos de Deus, deram uma interpretação para esses oráculos, uma interpretação da cabeça deles, criaram a sua própria justiça, né, e aí tentaram se ajustar a isso. Trabalharam muito para conquistar isso, até que eles chegaram num ponto em que eles achavam realmente que estavam vivendo à altura de Deus. Mas eles não estavam obedecendo à lei de Deus. Eles estavam obedecendo
a interpretação que eles tinham da lei. Eles estavam satisfeitos com essa obediência. Eles estavam satisfeitos com a conduta deles em relação à obediência que eles tinham à interpretação da lei deles. Não é que eles obedeciam à lei, eles não estavam obedecendo à lei, eles estavam obedecendo a um entendimento que eles tinham da lei. Eu espero que vocês entendam, querido. E eu não estou exagerando aqui, irmãos, nessa argumentação que eu estou colocando de vocês. Eles tinham uma razão para obedecer, mas a razão que eles tinham envolvia satisfação pessoal, entendeu? Envolvia a autopreservação, envolvia um pensamento egoísta no seu coração. E se vocês acham que eu estou exagerando com isso aqui, é só você ler Filipenses 3, lá no versículo 6, só a parte B, quando Paulo está descrevendo aquilo que ele viveu antes de conhecer Cristo. Lá ele diz assim, olha, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, havia uma justiça na lei, e quanto a essa justiça, eu era irrepreensível. Só que esse Paulo aqui é o Paulo que vive como um bom judeu, como um bom fariseu, vivia como os outros, entendeu? Ele tinha uma interpretação da lei, e de acordo com essa interpretação que ele tinha da lei, ele estava vivendo na sua plenitude, na sua totalidade. Estava satisfeito com isso, na verdade. Estava se sentindo realizado, porque era um homem que vivia à altura da lei. Mas lembre-se, é Paulo falando dele antes de conhecer Cristo. Você sabe o que significa a palavra irrepreensível aqui, querido? Significa sem culpa, alguém que não merece censura, alguém livre de falta ou defeito. Então, no que diz respeito à lei, não há culpa em Paulo. Por que não há culpa? Porque ele está obedecendo a sua totalidade, ele está obedecendo a lei na sua plenitude. Só que isso não era a obediência ao espírito da lei, mas à interpretação que eles tinham da lei. Era assim que Paulo se via, querido, quanto à sua obediência à lei antes de ter sido salvo. Ele estava orgulhoso. Irmãos, é exatamente isso. Os judeus eram pessoas, principalmente os fariseus, os líderes, eles se orgulhavam da sua obediência à lei. Se você acha que eu estou exagerando com relação a isso, olha só. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Novamente, é Paulo convertido falando do Paulo incrédulo, entendeu? Do Paulo que achava que conhecia a lei de Deus, do Paulo que achava que estava agradando a Deus com a vida que tinha, quando na verdade ele mesmo diz lá em Filipenses que todas essas coisas que ele acabou de citar, inclusive o fato de se achar irrepreensível com relação à lei, tudo isso ele diz, olha, tudo isso é lixo, tudo isso é refúgio, tudo isso é, literalmente o texto diz, tudo isso é cocô. Não tem utilidade nenhuma. É merda. Tá? Não tem utilidade. Mas é assim que os judeus se viam. Era assim que o Paulo fariseu estava. Ele estava contente com a sua obediência. Entretanto, querido, tudo isso não passava de busca de satisfação própria. Tá? Por satisfazerem uma justiça que eles mesmos estabeleceram, ele se sentia gratificado. Ele estava orgulhoso de si mesmo. Ele estava satisfeito consigo mesmo. Irmãos, eu acho que não tem texto mais caricato para trazer essa realidade à tona do que Lucas 18, versículo 10 em diante. Eu acho que é a figura mais completa, mais perfeita que nós temos na Bíblia a respeito do orgulho que o judeu tinha da sua obediência à lei. Tá? Lucas 18, versículo 10 até o 12. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, que nem Paulo, e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Isso aqui é Jesus contado, irmãos. Ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, leia esse texto, leia a oração. Na verdade, o enunciado de Jesus, antes de falar do fariseu, olha, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. Ele não disse um é judeu, não, um é fariseu. A seita mais severa do judaísmo, tá bom? Um era fariseu e o outro era um publicano, um ímpio qualquer, um sem noção, sem vida, sem futuro, não é ninguém. O fariseu ficou em pé, ele vai lá para frente, fica em pé e ele orava de si para si. Ele está falando consigo, dele para ele mesmo, tá? E a oração é: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Observe, querido, as palavras desse homem. Ele é um homem que está se autocongratulando, tá? Ele está se parabenizando. Não há nenhum pedido de perdão, nem de ajuda ou de poder. Ele está satisfeito consigo mesmo, ele está plenamente realizado. O motivo da sua religiosidade era agradar a si mesmo. Isso descreve, querido, pessoas que não conhecem, pessoas religiosas que não conhecem a Deus. Elas estão buscando autopreservação, têm medo do inferno, elas estão buscando a satisfação própria, entendeu? Elas querem parecer melhores do que os outros, superiores aos outros. Então, elas vivem uma vida meio que paralela, sabe? É uma religiosidade paralela. De um lado, nós temos os escritos bíblicos, a palavra de Deus. Do outro lado, nós temos essas pessoas com a interpretação desses escritos, vivendo, achando que estão servindo e obedecendo a palavra de Deus, quando na realidade eles estão apenas satisfazendo uma impressão que eles têm. Eles estão apenas satisfazendo a obediência a um grupo de regulamentos que eles criaram e que torna esses homens, porque eles obedecem a esses regulamentos, torna esses homens, pelo menos à vista deles mesmos e talvez da própria nação, pessoas melhores e mais superiores do que os outros. Tá, esse é um retrato da velha vida, querido, debaixo da lei, na caducidade da letra, essa vida da carne. Agora, e quanto à vida vivida no poder do Espírito Santo? Eu posso dizer uma coisa, com certeza não é uma vida movida pelo medo do inferno, ou pela busca de satisfação própria, por acreditar ser uma pessoa muito religiosa, ou ainda movida por um sentimento de superioridade em relação aos que não conseguem atingir o mesmo nível de justiça própria. Isso não tem a ver com a vida nova no Espírito, isso é vida velha na carne. O cristão, querido, que nasceu de novo, o cristão que tem o Espírito Santo dentro de si, ele vive uma vida piedosa e santa, porque tem dentro de si o desejo de agradar a Deus, o desejo de agradar ao seu Salvador, a Jesus, né? Um outro sentimento que move esse cristão, né, a viver uma vida piedosa e santa, querido, é gratidão no coração. Ele sabe o que Deus fez, né, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? Ele conhece, ele entende a obra de sacrifício de Jesus, ele sabe o que Cristo fez por ele. Então, o que move ele é um sentimento de gratidão. O que move ele, querido, é esse amor, sabe? A necessidade de querer agradar a Deus, a necessidade de servir a Deus da melhor forma possível. Ele não faz por medo do inferno, ele não faz buscando se autossatisfazer, buscando se autopreservar. Não, não. A motivação dele é completamente diferente. Essa é uma da diferença entre viver no Espírito e viver na caducidade da letra. O cristão não tem medo do inferno. Isso aqui é algo que deve ser a verdade a respeito do cristão. Ele não tem medo do inferno porque acredita, querido, na morte expiatória de Jesus Cristo.
Ele não vive em busca de satisfação própria, pois sabe que foi chamado para agradar aquele que o salvou. E ele não se acha superior aos seus semelhantes, pois ele sabe que tudo que tem vem de Deus. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E se foi Deus que nos deu, nós não temos o que nos orgulhar. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha o texto. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, com que propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Lloyd Jones diz a respeito disso, querido. Ele diz assim, olha, essas palavras fornecem o argumento do cristão. O cristão diz, eu estava morto e Cristo morreu por mim para que eu tivesse vida. Teria ele morrido para que eu continuasse a viver por mim mesmo como antes? Não, mas para que eu vivesse por ele e para ele, sendo que ele se entregou por mim e ressuscitou dentre os mortos. Aí ele continua falando, olha, nem mesmo ser santo é o motivo para o viver cristão. O motivo é agradar a Deus e glorificar o seu nome. Foi o próprio Paulo que disse, querido, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tá? Por fim, há um catecismo chamado Catecismo de Westminster, muito famoso. Ele diz lá num dos seus artigos, o fim principal do homem é glorificar a Deus. O motivo supremo da nossa existência é glorificar a Deus. O incrédulo não sabe nada disso, querido. O homem que não tem Deus, o homem que é apenas religioso, não sabe disso. O incrédulo, o homem religioso, ele vive apenas para a sua própria glória. Ele não vive para a glória de Deus. Essa é uma das grandes diferenças entre um cristão genuíno e uma pessoa que é apenas religiosa. O cristão vive para a glória de Deus. Ele não vive para si mesmo. E a vontade que tem é parar por aqui, irmãos, e fazer um sermão baseado nisso, porque há muitas pessoas que não entendem isso. Há muitas pessoas que acham que o cristianismo é só mais um detalhe que foi agregado à sua vida. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, querido. O cristianismo é alguma coisa que muda completamente, radicalmente a nossa percepção de mundo, a nossa compreensão das coisas, a nossa visão das coisas, entende? E se nós não somos envolvidos, né, se nós não somos transformados por esse cristianismo, se esse cristianismo não muda a nossa percepção da vida, a nossa percepção de mundo e de tudo mais, é bem provável que o cristianismo ainda não nos alcançou verdadeiramente. Por quê? Porque o Espírito habitando dentro de nós, irmão, ele nos leva a compreender quem nós somos. Não dá para viver, irmãos, entenda isso, não dá para viver para a sua própria glória. Não dá para viver o cristianismo buscando satisfação pessoal o tempo todo. Isso não condiz, irmãos, sabe? É uma conta que não fecha, sabe? Não fecha, de forma alguma. Eu li o texto aqui, Cristo morreu por nós, querido. Não para que a gente vivesse para si mesmo, mas para que nós vivêssemos para Ele. Ou, se você quiser as palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não há espaço no cristianismo, irmãos, para a busca de glória pessoal, entende? Não há. A quinta diferença, querido, é uma consequência natural do que vimos nesse ponto agora, tá bom? Ou seja, o homem com este novo entendimento, né, esse novo motivo, ele vive sua vida num espírito inteiramente novo. Olha só, vamos olhar aqui algumas características desse espírito novo, desse novo entendimento da vida que esse homem que vive no espírito tem. Primeiro, veja Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito
espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. Observe aqui o contraste nesse texto, irmãos. Existe aqui um espírito de escravidão e existe aqui um espírito de adoção. É o que o Paulo está dizendo nesse texto, tá bom? A vida vivida debaixo da lei, a vida vivida na força da carne, era governada por um espírito de escravidão. O que Paulo está afirmando aqui, indiretamente, querido, é que os não cristãos, eles estão debaixo de um espírito de escravidão. Eles acham que são livres, eles dizem que nós é que somos tolos, que nós vivemos sabe, eles invertem a ordem, dizem que nós é que somos escravos de costumes antigos, de coisas tolas, mas na verdade eles são pessoas escravas, escravas do pecado, escravos da lei, né, escravos do diabo. Esse é um ensino bíblico. Eles estão vivendo em escravidão. Mas quanto aos cristãos, querido, esse recebeu um espírito diferente, ele recebeu um espírito de adoção. Eu gosto muito desse texto na versão da NVT, porque ele não só traz o texto, mas ele traz a tradução do texto. Olha só. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o espírito, vocês receberam o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Vocês percebem aqui? Esse é mais claro. Nós não recebemos um espírito que nos torne escravos novamente, entendeu? Mas nós recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos adotou como os filhos. É por isso que nós clamamos Abba, Pai. Então, o espírito de escravidão, querido, produz medo, mas o Espírito de Deus nos torna filhos de Deus, pois é o Espírito quem nos insere no corpo de Cristo. Nós vemos isso em Romanos 6, tá bom? E é Ele também quem ilumina o nosso entendimento para que creiamos na verdade. Essa é a primeira característica. Essa pessoa que está vivendo nesse novo entendimento, nesse novo espírito, ele não é mais escravo, entendeu? Do medo. Ele não está mais sujeito a um espírito de escravidão. Não. Ele agora ele é filho de Deus. Ele é alguém que foi adotado pelo Espírito. Essa é uma expressão interessante, né? Adotado pelo Espírito, inserido pelo Espírito no corpo de Cristo, numa nova família, tá bom? Num novo reino. Ele foi tirado de um reino de escravidão e transportado para um reino de liberdade. Nós, sim, somos livres de verdade. Nós que temos o Espírito Santo habitando em nós. Aquele que não tem, ele é escravo, querido, ele é escravo. A segunda característica, Mateus 5:6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqui uma informação que eu acho que vocês sabem. A pessoa incrédula, ela não tem fome e sede de justiça. Ela está tentando viver uma vida moralmente boa porque tem medo de Deus. E tem medo de Deus porque não quer sofrer. Essa pessoa, ela até se ajusta a essa vida por medo do inferno, entendeu? Por medo do juízo de Deus. Mas ela não faz isso por amar a Deus. Não é assim com o cristão, querido. O cristão é alguém que tem fome e sede de justiça. O que significa, querido, que o cristão é alguém que tem um anseio profundo, tanto por santidade pessoal, quanto por justiça ao oprimido. Isso é ter sede e fome de justiça. É um anseio profundo por santidade pessoal, mas também é um anseio profundo por justiça ao oprimido. Cristão é alguém que carrega consigo essas duas coisas. Irmãos, é interessante, né? Eu vou ler o texto, vai estar aqui, se não me engano vai estar aqui, mas Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para uma coisa. Qual é? Para santidade, para viver em santidade. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que a gente viva, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. A maior prova de que alguém é eleito de Deus é a santidade. É um desejo no coração por uma vida de santidade.
A terceira característica, querido, desse novo entendimento, desse princípio, está em 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aqui ele diz uma coisa, irmãos, que a gente vai trabalhar isso aqui. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, os seus mandamentos não são difíceis de ser guardados. E é o que João está dizendo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus. E ele complementa dizendo assim: e os mandamentos de Deus não são difíceis de serem obedecidos, não são difíceis de serem guardados. João está dizendo aqui, querido, que os mandamentos de Deus não são difíceis de serem obedecidos pelos cristãos. Eu pergunto para qualquer um de vocês aqui: é fácil obedecer a Deus? É, Rodrigo? É fácil viver uma vida de obediência, querido? Eu penso, querido, que são poucos os cristãos que não tenha dificuldade de obedecer a Deus. A maioria tem dificuldade. O fato de João dizer isso, irmãos, reflete sua espiritualidade. Assim como cristãos terem dificuldades em obedecer a Deus, também reflete a espiritualidade desses cristãos. Vocês entenderam o que eu disse? Por que para João não é difícil obedecer aos mandamentos de Deus? Por causa da vida que ele tem com Deus. Por que para nós é difícil? Por causa da vida que nós temos com Deus. A diferença só é essa. No que diz respeito aos incrédulos, os mandamentos sempre serão um fardo insuportável de se carregar. Isso aí é a regra. Isso é dito se eu não me engano, é Pedro, é Tiago, lá em Atos 15. Atos 15, 10. Olha, e agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar? Que jugo é esse? A obediência a alguns requisitos da lei. Circuncisão, guarda de dias santos, comida sagrada, essa coisa toda, entendeu? Chamada de comida kosher, né? Nem nós, nem os nossos pais fomos capazes de suportar, de carregar, de obedecer. Agora, se vocês querem colocar esse peso sobre os novos cristãos, não podemos fazer isso. O cristão genuíno, querido, ele ama os mandamentos de Deus, ainda que haja aqueles que tenham dificuldades com alguns desses mandamentos. Lembre-se, querido, o cristão é alguém que deseja sincera e profundamente agradar a Deus, e ele faz isso por gratidão e amor. Portanto, ainda que exista certa dificuldade com alguns mandamentos, o cristão ama os mandamentos de Deus. Nós temos prazer em Deus, irmãos. Nós temos prazer naquilo que a palavra diz. Nós sabemos que os mandamentos de Deus são bons, que a vontade de Deus, irmãos, eu sempre digo isso, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tá? O que faz a gente não ver dessa forma a vontade de Deus é a nossa mentalidade. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, né, 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma mente renovada, uma mente transformada, ele vai entender, ele vai perceber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas se a minha mente não foi transformada, eu não vou conseguir enxergar isso. Eu vou achar que Deus está colocando um fato pesado sobre as minhas costas e que isso é difícil demais de suportar e que eu não dou conta de fazer isso. É mais ou menos por aí que anda, querido, o pensamento quando a nossa mente não é transformada. E como é que eu tenho a minha mente renovada ou transformada, irmãos? Pela palavra de Deus. Irmãos, o tanto que a gente falar da necessidade de nós lermos, de nós conhecermos a palavra de Deus, nós gastarmos tempo lendo, estudando, ouvindo pregações expositivas da palavra de Deus, tentando aprender. Tanto que falar sobre isso é pouco, irmãos. O tanto que a gente falar é pouco.
Gente, eu gastei no retiro quase 6 horas de pregação só para falar isso a vocês. Porque tudo que eu disse naquele retiro foi exatamente falando da necessidade que nós temos de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus. Eu venho falando isso há tanto tempo, querido, incentivando isso, criando um grupo no WhatsApp de leitura bíblica, premiando as pessoas que conseguem terminar sua leitura durante o ano, porque eu vejo que essa é a nossa maior necessidade como cristãos. Ter tempo. Irmãos, escute isso. Eu vou olhar aqui o tempo aqui, porque eu fico preocupado com o tempo, né? Escute isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que nós temos confiável, que vem de Deus para nós, é exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós o caráter de Deus, a vontade de Deus para os seus filhos, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele planejou, entende? E eu só tenho essa informação segura na Bíblia. E aqui uma palavra sobre traduções. Cuidado com traduções, tá bom? Eu indico a você, tá, que não tem muito hábito de ler, que leia ou a NAA ou a NVI. Eu, para estudo, eu uso a revista atualizada, tá bom? Mas a NAA é muito semelhante, tá? E a NVI é muito semelhante à NAA. Então, são duas Bíblias com a linguagem um pouco mais facilitada, que é de segurança. Não é perfeita, mas é de segurança, entendeu? Então, eu digo essas duas Bíblias como leitura. Eu tenho muitas aqui no meu tab, meu computador aqui, eu tenho várias. Eu uso para pesquisa, tudo, mas, assim, para leitura devocional, são essas duas. Gaste tempo, irmãos. Gaste tempo, tá? Bom, eu quero chamar sua atenção agora, querido, para o fato de que a vida cristã é uma vida marcada por um tipo de encorajamento que não havia na vida vivida debaixo da lei, tá? Na verdade, a vida sob a lei, ela era e é caracterizada pelo desânimo. Ainda estamos tratando sobre esse novo princípio, esse novo entendimento que nós temos da vida, tá bom? Do que é a vida vivida no Espírito Santo. Tudo que nós estamos tratando aqui, querido, é os contrastes entre a vida vivida no Espírito e a vida vivida na caducidade da lei, a vida vivida naquilo que está escrito, né? A vida vivida debaixo da lei, no poder da carne. É esse o contraste, uma vida vivida no poder do Espírito Santo e uma vida vivida no poder da lei, tá? Então, eu quero tratar com vocês agora do encorajamento que essa vida vivida no poder do Espírito Santo traz para nós, irmãos. E, em primeiro lugar, querido, nós somos encorajados pelo fato de termos uma consciência de que os nossos pecados foram perdoados. Isso é para trazer encorajamento, isso é para nos dar ânimo para viver, querido. Mas mais importante que isso aqui é você crer naquilo que está escrito. Então vamos tratar um pouco sobre isso, tá bom? Olha só, em Jeremias 31, do versículo 33 e 34, lá está escrito assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Essa aliança é a aliança do Novo Testamento, tá? É o profeta profetizando lá, séculos atrás, a respeito da aliança que o Senhor faria com o povo, né? Com o povo de Deus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por que nós conheceremos a Deus? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, tenha consciência disso. É o Senhor que está dizendo: olha, eu vou perdoar os pecados de vocês, eu vou perdoar as iniquidades de vocês. Há um texto lá em Miqueias: eu vou lançar os pecados de vocês no mar do esquecimento. Escute, nada exerce tanto poder de libertação como saber que todos os nossos pecados passados estão perdoados. Na verdade, todos os nossos pecados
futuros também estão perdoados. Esse é o pensamento mais libertador que um crente pode ter. Eu não sei se você acredita nisso, querido, mas a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo, foram perdoados em Jesus Cristo, porque Ele sofreu a punição dos meus pecados, então eu fui perdoado. Eu fui perdoado dos pecados que eu cometi no passado, dos pecados que eu cometo agora e dos pecados que eu ainda vou cometer. Todos esses pecados foram colocados em Jesus, punidos nele, então Deus me perdoa por causa do que Cristo fez. Irmãos, grave bem isso aqui, olha. Se você está preocupado com o perdão e com a sua posição e a sua situação diante de Deus, você está necessariamente deprimido. Não é para o cristão viver preocupado com perdão, irmãos. É uma promessa de Deus. 1 João 1,9, queridos, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Enquanto nós estamos carregando esse fardo da incerteza de saber se Deus me perdoou ou não, o diabo vai tirar proveito disso, querida. E ele vai me afundar cada vez mais em medo, em depressão, um sentimento de culpa, entendeu? Me acusando de dia e de noite, dizendo que eu não sou digno, dizendo que eu não mereço, que Deus não me perdoou, que isso é um engano. Mas, querido, não há nada mais tremendo do que saber que os nossos pecados estão perdoados. E nós deveríamos saber disso. Romanos 8,1, irmãos. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode até não acreditar mesmo, mas se você está em Cristo Jesus, o que o texto está dizendo é que não existe condenação para nós. E por quê, pastor? Porque Jesus pagou o preço do meu pecado. Porque Ele sofreu a minha condenação. Porque Ele sofreu o inferno que eu merecia, Ele sofreu no meu lugar. Ah, queridos, não há texto mais libertador, irmãos. 2 Coríntios 5. Ah, queridos, esse é um daqueles textos que a gente deveria, sabe, fazer que nem os judeus, né? Na testa, nos umbrais da porta, na porta geladeira, em algum lugar, para que a gente nunca se esqueça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não pecou, ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado no nosso lugar. Como que aconteceu isso? Deus pega os meus pecados e coloca em Jesus lá na cruz, irmãos. Lembra lá o texto? É muito interessante. Deus meu, por que me desamparaste? O que está acontecendo ali? Naquele momento, os pecados de todos os eleitos de Deus estão colocados em Cristo e nem o Pai pode contemplar o Filho naquele momento. Porque o Pai vai derramar o cálice da ira de Deus sobre o seu Filho. O Senhor se sente desamparado. Ele está com o nosso pecado sobre os seus lombos. Ele vai sofrer, ele vai beber o cálice da ira de Deus no nosso lugar. E por isso o sentimento de desamparo. É por isso, querido, que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Bom, não importa o que nós fizemos. Não importa. Se você disser assim, mas eu fiz isso e por causa disso Deus não me perdoa, você está dizendo que a morte de Jesus Cristo é insuficiente para cobrir o teu pecado. Isso não é verdade. Não pode ser verdade. Qual é o encorajamento, irmão? O segundo encorajamento, querido. Nós somos encorajados por saber que estamos mortos para o pecado, mortos para a lei e também mortos para a morte. Ainda que eu não sinta nada disso, ainda que o que eu sinto é totalmente o contrário disso, essa é a verdade a meu respeito. Romanos 6, 9, 10 e 11 diz assim: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a morrer, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse capítulo, irmãos,
nós vimos que a verdade central desse capítulo é o fato de nós estarmos em Cristo. Essa é a verdade principal desse capítulo. Nós estamos em Cristo Jesus. Isso significa que aquilo que era verdade a respeito de Jesus também era verdade a nosso respeito. Portanto, assim como Jesus morreu de uma vez para sempre para o pecado e vive para Deus, assim também nós morremos uma vez para sempre para o pecado e nós vivemos para Deus. Ah, pastor, mas não é isso que eu sinto, pastor. Não é isso que eu tenho experimentado. Sim, querido. O fato de Deus dizer que essa é a realidade do nosso respeito não muda porque eu estou sentindo, porque eu estou passando por provas. Sabe de uma coisa? Eu estou lembrando aqui de Abraão. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, olha para o céu, porque assim como são as estrelas no céu, assim será a tua descendência. Aquilo era verdade a respeito de Abraão? Não. Abraão era um homem sem filhos. A esposa era estéril. Então aquilo que Deus disse a respeito de Abraão naquele momento não tinha nada a ver com o que ele estava vivendo. No entanto, quando Deus disse isso, Abraão creu, tomou posse daquela palavra e por causa daquilo, ainda que cometesse algumas besteiras até o cumprimento da promessa, ele se apossou da promessa. É nesse sentido, querido, que esse texto se aplica para nós. Eu sei que não é o que eu estou vivendo hoje, mas eu sei que essa é a promessa de Deus para mim e eu preciso tomar posse dela, se eu quiser viver. Como cristão, eu estou morto para o domínio do pecado, eu estou morto para o domínio da lei, eu estou morto até mesmo para o domínio da morte. Tá? Essa é a verdade a meu respeito. É o que Deus quer que eu saiba, é o que Deus quer que eu creia, porque sem que eu creia nisso, dificilmente eu vou viver essa promessa. Em terceiro lugar, falando de encorajamento baseado nesse novo princípio de vida, tá? Que é viver no Espírito, nós somos encorajados por causa do grande plano e propósito de Deus para nossas vidas. Aqui, novamente, a gente entra em verdades tremendas. Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Antes da criação do mundo, Deus já havia posto os olhos em mim e me escolheu. Pastor, como é isso? Não sei. Só sei que está escrito, e se está escrito é verdade, tá bom? Antes da fundação do mundo, Deus me predestinou para que eu fosse adotado como filho através de Jesus Cristo. Essa é a verdade, querido. Agora, quer ver outra coisa interessante? Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus, querido, nos inseriu na vida do seu Filho Jesus Cristo. E porque nós estamos na vida de Jesus, tudo mais é certo, é seguro e garantido. Nós seremos completamente salvos, inteiramente salvos, querido. Nada pode deter isso. Nada pode atrapalhar, nada pode intervir no plano de Deus. Irmãos, nós somos salvos não é por causa de nós, da nossa bondade, da nossa religiosidade. Nós somos salvos porque Deus escolheu nos amar. Simples assim. Não tem nada a ver comigo. A minha salvação não tem nada a ver comigo. A minha permanência nos caminhos do Senhor não é porque eu sou forte, porque eu sou espiritual. É porque Deus tem me guardado e Ele vai me guardar. Ainda que no meio da caminhada eu tropece, eu caia, mas Deus não vai permitir que eu fique prostrado, querido. Ele vai me levantar, Ele vai me dar a força que eu preciso para continuar avançando. Porque, afinal de contas, aquele que começou a boa obra em nós, ele não vai parar antes que essa obra seja concluída. Se ele começou, ele vai terminar, é promessa dele, irmãos. É promessa dele. Tudo isso que eu disse aqui, irmãos, está nesses versículos 4, 5, 6 de Romanos, no capítulo 7. Assim, meus irmãos, Romanos 7, 4, 5 e 6. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam um ao outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquele
para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra, ou na caducidade da letra. Aqui, querido, tem uma sexta diferença aqui, só rapidinho aqui. A sexta diferença entre a vida no Espírito e a vida sob a lei aponta para o resultado totalmente diferente dessas duas vidas. O resultado. O próprio texto que nós lemos agora há pouco fala sobre isso. A vida na lei, a vida na carne aponta para quê? Para a morte. Frutificarem para a morte. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a carne. Mas aquele que vive, querido, essa nova vida no Espírito, ele vai dar frutos para Deus. Ele vai produzir frutos que glorificam a Deus. Olha, queridos, tem algumas coisas que eu queria ministrar aqui, mas eu não vou me ater a isso mais não, tá bom? Eu só queria que você entendesse exatamente isso, irmãos. A vida no Espírito, ela aponta para frutos que tragam glória para Deus. A vida no Espírito é uma vida que nos dá vida, que nos faz experimentar a vida de Deus. Uma vida vivida na carne, uma vida vivida na força da lei, pela tentativa de obediência à lei, né? É uma vida que vai levar para a morte. É o que Paulo está colocando. Os resultados são esses, entendeu? Quem vive no Espírito vai experimentar a vida de Deus. Quem vive no Espírito vai produzir frutos que glorificam a Deus. Quem vive de acordo com a lei ou está tentando agradar a Deus, baseado na sua obediência a mandamentos, essa pessoa vai ser levada para a morte e vai produzir frutos que levem para a morte. É basicamente essa a diferença. Esse talvez seja o maior de todos os contrastes, né? O resultado desses contrastes. A vida no Espírito nos leva para a vida de Deus e para a glória de Deus. A vida vivida na caducidade da lei nos leva para a morte. É basicamente isso, querido. Vamos nos colocar de pé, por favor, tá bom? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Damos graça pelo privilégio que nós temos de aprender, Senhor, de estudar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que essa palavra gere vida em nós, que essa palavra gere vida em nós. É a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.